Você sabia que durante a Guerra Fria, duas superpotências transformaram o espaço em um campo de batalha? Hoje você vai conhecer a verdadeira história por trás da corrida espacial. Uma disputa cheia de espionagens, medo e avanços incríveis para a humanidade. Desde o início da humanidade, o homem sempre admirou o espaço. E quando o assunto é a Lua, há uma paixão ainda maior. Podemos ver isso através da arte, poemas, músicas, filmes e várias outras representações artísticas. Durante séculos, o homem tentou conquistar o espaço e desbravar a Lua. Mas isso só passou a ser uma realidade no período da Guerra Fria com a corrida espacial. No dia 2 de setembro de 1945, ficou marcado na história por ser o fim da Segunda Guerra Mundial. E se tivéssemos que definir quem ganhou essa guerra, com certeza afirmaríamos que foi os Estados Unidos e a União Soviética. Porém, sabe aquela frase, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Pois bem, ela se aplica muito bem aqui. Porque enquanto estavam batalhando contra o exército nazista e o Japão, os Estados Unidos e a União Soviética até colaboraram para atingir esse objetivo em comum. Mas a rivalidade entre essas duas nações sempre existiu e isso ficou muito evidente no fim da guerra. É a partir daí que, na geopolítica, dizemos que o mundo viveu uma era bipolar, ou seja, dividido em duas grandes potências. Apesar do desentendimento entre elas, as duas de fato não se atacavam. Isso principalmente por causa do estrago que uma guerra nuclear faria. Esse contexto é muito importante para entendermos por que foi todo esse cenário que se passou a corrida espacial. A corrida espacial aconteceu entre os anos de 1957 e 1975, em plena Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética estavam em lados opostos do mundo e da ideologia. Mas essa disputa foi além da Terra. Mais do que conquistar o espaço, eles queriam provar ao mundo quem era a maior potência científica e militar. Então vamos dar a largada e criar uma linha do tempo para entender melhor os eventos da corrida espacial. Os soviéticos saem na frente. E no dia 4 de outubro de 1957, lançaram o primeiro satélite, o Sputnik 1. Ele funcionou na órbita da Terra durante 22 dias. Nesse tempo, o satélite enviou sinais de rádio, o que foi um grande avanço para os estudos da superfície da Terra. Os Estados Unidos se apavoraram ao saber do Sputnik e da ameaça iminente que estavam correndo. Mas apesar de todos os esforços norte-americanos, os soviéticos permaneceram na frente dessa corrida. E apenas um mês depois, lançaram o Sputnik 2 ao espaço. E a bordo dele estava a cadelinha Laika. E a partir daí, que a corrida espacial começa a ter um tom mais sombrio. Nunca vou me esquecer do dia em que estudei esse assunto na escola. Me lembro como se fosse hoje. O meu professor contando sobre os avanços tecnológicos da corrida espacial e sobre a Laika. E eu, uma inocente criança, levanto a mão e pergunto: professor, a Laika deve ter se tornado uma celebridade quando retornou para a Terra, por ter sido o primeiro ser vivo a ir para o espaço. E com pesar no olhar, o meu professor responde que a tecnologia não estava tão avançada assim. Então, no Sputnik 2, não tinha sistema contra superaquecimento e oxigênio suficiente. A Laika não foi a única vítima da corrida espacial, mas ela merece um minuto de silêncio. O primeiro lançamento dos Estados Unidos mais pareceu um passo para trás do que para frente. Isso porque o lançamento do foguete, que levaria o satélite até a órbita da Terra, não saiu como planejado. E 2 segundos depois da sua decolagem, ele cai. Os erros cometidos nesse primeiro lançamento são corrigidos e em janeiro de 1958,
os Estados Unidos conseguem enviar o seu primeiro satélite, o Explorer 1, o que novamente trouxe muitas descobertas para a ciência. Foi nele que descobriram o cinturão de Von Allen, uma região radioativa que fica em volta da Terra. Foi nessa época também que foi criada a NASA. Apesar disso, a União Soviética ainda mantinha liderança na corrida espacial. E em janeiro de 1959, eles lançaram o Lunik 1, uma sonda espacial que passou pela órbita da Lua e depois entrou em órbita com o Sol. E esse não foi o único projeto, mas 2 sondas foram enviadas pelos soviéticos no mesmo ano. A conquista da Lua parecia um sonho cada vez mais real. Apesar dos soviéticos estarem à frente dessa corrida, o mundo todo imaginava o dia em que o homem pisaria na admirada Lua. Em 1961, a União Soviética fez muitas melhorias e avanços no projeto que enviou a cachorrinha Laika para o espaço. E após todos esses aprimoramentos, enviaram novamente uma cadela e outros animais ao espaço, que foram e voltaram em segurança. A partir disso, o treinamento dos astronautas começou lá na União Soviética, e o nome dele era Yuri Gagarin, o primeiro homem a ir para o espaço. A escolha dele foi uma estratégia muito boa para o marketing da União Soviética na Guerra Fria. Mas para você entender melhor isso, vai precisar assistir ao vídeo sobre a Guerra Fria. Vou deixar o link nos cards aqui em cima. Então, em abril de 1961, Yuri foi ao espaço a bordo do foguete Vostok. Ele orbitou a Terra durante poucos minutos, mas tinha sido um marco não só para os soviéticos, mas para o mundo todo. Em menos de um mês depois, os Estados Unidos também enviam um homem ao espaço, Alan Shepard, a bordo do Freedom 7. A corrida espacial foi ficando cada vez mais acirrada. Os 2 países investiram muitos esforços para conquistar a Lua. E isso ficou tão intenso que em quase toda semana havia um lançamento em ambos os países. É claro que as 2 nações estavam avançando muito. Imagine os avanços que eles fariam se unissem forças. Pois é, o presidente dos Estados Unidos, Kennedy, pensou nisso também e enviou uma proposta para a União Soviética, mas logo depois ele foi, assim. Então a disputa continuou e os Estados Unidos começou o projeto Apollo, o mesmo nome do deus grego que, segundo a mitologia, era o deus da colonização. Isso passava uma mensagem bem clara para os seus adversários soviéticos. Mas ainda assim, a União Soviética estava na frente dessa corrida e já havia levado 3 astronautas ao mesmo tempo para o espaço. E em uma outra viagem, o astronauta saiu do foguete e teve um passeio solo pelo espaço. Apesar desses avanços dos soviéticos, não podemos esquecer que algumas crises políticas começaram a surgir lá na União Soviética. E fazendo uma analogia com uma corrida de verdade, houve uma desaceleração no ritmo do corredor que estava em primeiro lugar. E os Estados Unidos manteve o ritmo, fazendo novos avanços em seus programas Gemini. Eles conseguiram que um astronauta permanecesse 8 dias no espaço. Eles também conseguiram mandar uma sonda que pousou na Lua e depois retornou. Ou seja, tudo estava caminhando para que o homem chegasse à Lua. E era evidente que isso aconteceria em poucos meses, se os norte-americanos continuassem os avanços. A pergunta era: quando uma das 2 nações chegasse à Lua, aquele território pertenceria a eles? Assim como acontecia lá no período das grandes navegações, onde o europeu que chegasse primeiro ganhava o território? É claro que a ONU precisou intervir, criando o Tratado do Espaço Exterior em 1967. Em resumo, esse documento dizia que o espaço e a Lua não teria dono e que nenhum país poderia colocar uma arma no espaço. Voltando a falar do programa Apollo, ele não foi um sucesso logo de cara. Isso porque alguns acidentes graves e fatais aconteceram no início do projeto. Na verdade, foi um período de muitos acidentes nos 2 países, já que lá na União Soviética também houve acidentes fatais relacionados ao envio do homem ao espaço. Apesar disso, nenhum dos 2 desistiram, continuaram o objetivo de levar o homem à Lua.
E em julho de 1961 isso aconteceu. E quem cruzou a linha de chegada foi os Estados Unidos, que enviou Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin à Lua a bordo da Apollo 11. Foi o momento em que a humanidade inteira a acompanhou, seja pela televisão ou a notícia narrada nos rádios. Todas as nações prenderam fôlego com a chegada do homem à Lua. As pegadas dos homens que estiveram lá estão marcadas até hoje. E como disse Neil Armstrong, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here. E tudo isso não trouxe apenas bons roteiros para filmes, mas também muitos avanços tecnológicos que fazem parte do nosso dia a dia. O GPS, por exemplo, só existe por causa dessa conquista do homem sobre o espaço. Nos últimos meses, temos visto diversas notícias de turismo no espaço. Quem sabe essa ideia se torne uma realidade em breve. Mas enquanto isso não acontece, é possível aprender muita coisa do nosso planeta apenas observando o espaço. A Lua, por exemplo, é uma das principais responsáveis pelas marés, sem falar que o seu ciclo influencia a agricultura. E uma coisa muito legal da corrida espacial foi que essa competição toda só avançava quando mentes brilhantes tinham ideias inovadoras. E para criarem essas mentes brilhantes, ambos os países investiram em educação. O que nos ensina que o conhecimento nos faz voar longe. Então não deixe de se inscrever no canal e maratonar os nossos vídeos. Eu te vejo em breve. Tchau!